graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa noite. Amém? Amém. Deus abençoe a todos vocês. Deus nos abençoe nesse momento. O pastor Charles está viajando. Agora com a família, descansar um pouquinho, divertir. Na verdade ele foi no casamento, mas ele ia ficar mais uns dias lá, mas domingo que vem ele está de volta. Domingo que vem ele está de volta e eu estou com a responsabilidade de entregar a palavra nesta noite. Glória a Deus por isso. Amém. Queridos, eu nunca vou cansar de dizer isso, e vou dizer isso todas as vezes que eu for me dar a palavra. Todas as vezes que a gente abre a palavra de Deus, todas as vezes que pelo menos nós cristãos abrimos a palavra de Deus, nós precisamos entender que ela tem algo novo para nós. Ela tem algo maravilhoso a nos revelar, né? Claro que a palavra já foi revelada, já está tudo pronto aqui. Mas qual é a aplicação prática dessa palavra nas nossas vidas? Isso que é o interessante da palavra de Deus. É a aplicação prática. Porque senão de nada adianta. Se a gente ficar o tempo inteiro falando, foi naquela época, foi naquele tempo, aí a palavra de Deus não é viva e eficaz como ela diz. Ela é viva e eficaz, ela é atemporal. Ela é tempo e fora do tempo. Ao mesmo tempo que ela está no tempo, ela está fora do tempo, fora do nosso tempo, né? Ela é atemporal, mas ela traz aqui tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Todos os ensinamentos, todas as suas dúvidas, a nossa imperfeição, quando ela encara, quando ela bate de frente com a palavra de Deus, nós somos confrontados. E é através desse confronto que eu queria dizer para vocês nessa noite, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela, quando eu estou lendo, eu peço a Deus para me ensinar princípios. Por quê? Porque quando a gente aprende os princípios, fica fácil de aplicar na nossa vida. Às vezes a gente lê um versículo 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes e Deus vai falar de formas diferentes. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é atemporal, ela muda. Ela molda nossas vidas. E apesar de ter coisas aqui que já é direto, não faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro, faça isso, deixe de fazer isso, olha o que você está fazendo, né? Tem coisas que são diretas e tem coisas que o Espírito Santo tira as escamas dos olhos. Ele faz a gente ver aquilo que a gente não viu muitas vezes, lendo o mesmo texto. E o cristão tem que ter consciência disso. Às vezes, quando você lê aquele texto, peça a Deus. Se você tem o Espírito Santo, peça ao Espírito Santo para poder te tirar as escamas dos olhos. Então vamos lá, vamos na palavra de Deus. Lá no texto de Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 32. Você já viu esse texto um tanto de vezes. Você já viu esse texto um tanto de vezes. Mas nós vamos ler, você vai ver como que Deus fala, como que Deus reafirma a palavra dele. De novo. E chamando Jesus, os seus discípulos disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões,
entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado? E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou ligar um pouquinho esse negócio aqui que está me atrapalhando. Está me refrescando, mas está me atrapalhando. Aí. Pessoal, olha só que interessante a palavra de Deus, como que ela é viva e eficaz. Deus tem um propósito único na sua palavra. Um propósito único. Se você abrir de Gênesis e Apocalipse, você vai achar sempre um propósito único, que se repete aqui. Partindo Jesus, e chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. O amor de Deus, ele transcende o nosso entendimento. Quando a gente lê essa passagem, Deus falou comigo claramente. Já tinha 3 dias que eles estavam juntos. O que Jesus está querendo dizer com isso? O tempo inteiro que Jesus está junto de uma pessoa, ele está tentando fazer o quê? Pregando para ela. Ele quer que o principal não seja cura, não seja nada, seja o quê? Salvação. Se você abrir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ter isso como foco. Sempre, salvação. Jesus, desde o princípio até o final, o foco é salvação. 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 Sempre salvação. É o foco principal. A Bíblia, ela sempre traz isso para nós. Sempre traz isso. Então, eles tinham aqui, e chamando Jesus, os seus discípulos disse: tenho compaixão. Tenho compaixão. Esse amor que transcende o nosso entendimento. A compaixão de Cristo é salvação. Deus tem tanta compaixão de você. Deus chama tanto, mas tanto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que cresce, nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eles passaram 3 dias com Jesus, ouvindo a palavra, ouvindo, escutando, e Jesus pregando para eles, pregando, falando. Eu imagino que ali devia ter acontecido coisas grandiosas. Pessoas se arrependeram, pessoas que andavam de certa forma, andavam no caminho errado, se converteram. A Bíblia não traz esses detalhes, mas eu imagino, aquela multidão de gente, Jesus falando, trazendo boas novas, trazendo coisas novas, e Jesus pregando a palavra dele. Pregando a palavra dele. O primeiro princípio que nós precisamos aprender aqui com essa palavra é que Deus deseja que todos se salvem. Deus estava pregando para uma grande multidão. O desejo de Deus é que todos se salvem. Todos, eu, você, todos, sem exceção, que todos se salvem. E é nisso que nós devemos, principalmente nós cristãos, que nós já entendemos a palavra de Deus, entendemos o que Deus quer para as nossas vidas, nos aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador. Nós temos que ter isso como princípio, salvação. Você tem visto salvação para as outras pessoas? Você tem proporcionado a palavra de Deus, a salvação para outras pessoas? No seu trabalho, na multidão onde você vai, às vezes no seu trabalho. Nós estudamos hoje isso aqui de manhã, né? Na escola bíblica. Você tem a intenção de falar sobre a palavra de Deus, a intenção de dizer para as pessoas quem é Jesus. Jesus passou 3 dias falando salvação,
Salvação, salvação. Será que a gente passa 5 minutos da nossa vida, dedicados à nossa vida? Se responder não, responde para você mesmo. 5 minutos dedicados à nossa vida a pregar a palavra de Deus. 5 minutos de dizer para um vizinho, dizer para um parente, dizer para um amigo, um desviado, um cara que sumiu, um cara que voltou, um cara que está totalmente voltado para as coisas terrenas. Será que você se preocupa em ter pelo menos 5 minutos com ele? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se ela é viva e eficaz, ela causa transformação. E Jesus tinha ciência disso. Por isso que ele deixou ela para nós. A palavra de Deus não existia ali, né, gente? Não existia. Aos frequentadores de escola bíblica, não existia a palavra ali. Tudo era falado, tudo era dito. Hoje nós temos muita informação, nós temos a Bíblia, nós temos tecnologia para nos ajudar a pregar a palavra de Deus. Será que nós passamos 3 dias pregando a palavra de Deus sem parar? Será que a gente passa 3 dias buscando a Deus? Será que a gente passa 3 dias conversando com Deus? Claro que eu estou exagerando, né, gente? Mas serve para nós. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que o foco principal dessa passagem é salvação. Passaram-se ali 3 dias. Não é mencionado aqui que foi feito. Muitos foram curados, muitos foram idos. Não. Jesus estava pregando a palavra. Pregando a palavra. Eu imagino, né, como João ou Batista, não é João Batista, João ou Batista, pregando a palavra, pregando. E o primeiro princípio é esse então. O primeiro princípio é que Deus deseja que todos se salvem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê na presença mais terrível. O segundo princípio vem logo depois. Pensa bem, passados 3 dias ali, falando, a Bíblia também não relata, não dá detalhes como que foi, passados 3 dias ali, tal, Jesus ele fala assim, ele usa a palavra compaixão, vamos lá? Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Olha o segundo princípio aí. Deus deseja atender as suas necessidades básicas nele. Olha, você ficou 3 dias lá, o povo estava com fome, né? O que Jesus fala? Vamos arrumar comida para esse povo aí, porque eu tenho compaixão desse povo. Eu tenho compaixão. Eu já cuidei da parte espiritual. Né? Eu já preguei a palavra, eu já falei. Mas agora eles precisam de uma outra parte, que é a parte também básica de qualquer ser humano. Qualquer ser humano precisa disso. Amém? Você precisa de um alimento, seu alimento, seu dia a dia, seu trabalho, né? Você precisa do seu trabalho. Você precisa de ter condições para se manter. Apesar que eu falo para vocês uma coisa que eu nunca vi. E todas as vezes que eu estou parado no sinal, que vem alguém pedir alguma coisa para mim, eu sempre prego para ele. Sempre. Isso é uma coisa que eu já fiz um trato com Deus. Todas as vezes que alguém me parar no sinal para pedir qualquer tipo de coisa, eu vou falar para ele, olha, você já viu algum servo do Senhor me ligando para alguém? Eu já falei isso 2 vezes com o mesmo rapaz. Estava passando, ele veio e ele falou, ele pediu um dinheiro. Eu falei para ele, rapaz, a gente falar um negócio, procura uma igreja, porque não dá tempo, né? Senão não dá. Você tem que falar, você tem que ser procura uma igreja. Você nunca vai ver um servo do Senhor mendigando pobre. Nunca vai ver. Eu não vi ainda. Não vi. Pode existir? Pode existir, porque o versículo ele é muito claro quando ele fala disso. Ele fala que a sua descendência não vai mendigar o pobre. Ele não fala com o mendigo, que o cara muitas vezes não vai passar necessidade, pai. Mas o cara que busca Deus, o cara que constrói a sua vida em Cristo, o cara que tenta buscar, que trabalha, que corre atrás daquela coisa toda e constrói algo para os seus descendentes, a grande tendência, que diz lá em Provérbios, a grande tendência é que o servo não vai mendigar o pão. Claro, se o pai constrói algo grande, a tendência é que aqueles que são os descendentes não vão mendigar o pão. Então, isso me comove.
Quando eu vejo Deus cuidando não só da parte espiritual que nós precisamos, porque ela não mantém, gente. Nós precisamos também. Não dá para servir a Deus o tempo todo sem comer, né? Sem das coisas básicas, que é se locomover. Como é que você se locomove? Como é que você vai para o seu trabalho? Como é que você vai, né? Você pode ir andando, claro, você pode ir andando, mas dependendo da distância fica quase que impossível. Então Deus, ele trata tanto a sua parte espiritual quanto a sua parte básica. Mas uma coisa nós temos em comum tanto na parte espiritual quanto na parte carnal, digamos assim. A palavra de Deus precisa ser pregada. A palavra de Deus precisa ser dita. As pessoas precisam entender quem é esse Deus de compaixão. Tenha compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Aqui ele não estava falando da parte espiritual somente, ele estava falando principalmente da parte básica. Estão de jejum, como é que eu vou despedir esse povo? Claro que nós sabemos que tem um propósito mais à frente que a gente vai entender. Tem um propósito que é o terceiro ponto. Um propósito fantástico e que me irrita demais. Porque nós somos assim. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vão entender muito bem. Então, o primeiro princípio, que Deus deseja que todos se salvem. O segundo princípio, Deus deseja atender as suas necessidades básicas nele. Às vezes você está desempregado, e aqui na igreja nós temos exemplo disso, mas que é uma pessoa que Deus usa para cuidar da família. Usa, mas usa muito, você não tem noção. E às vezes a gente acha que Deus não está cuidando. Às vezes a gente acha que Deus não está provendo. Deus está provendo recursos, Deus está provendo saúde para aquela pessoa, e falando assim: olha, eu não vou te dar um emprego agora não. Sabe aquele emprego que você tanto queria? Sabe aquilo lá? Isso fica para segundo plano agora, porque você precisa estar perto desse povo aqui, porque a minha compaixão, ela transcende tanto o entendimento das pessoas, que você precisa, nesse momento, cuidar dos seus. Você tem que cuidar dos seus. Posso citar um exemplo aqui agora, se ela deixar. Aqui, ó, nós temos um exemplo aqui. Quanto tempo você cuidou dos seus pais? Não vou nem pensar. Viveu, eu só testemunho, viveu a vida desde que eu te conheço, para cuidar dos seus. E Deus supriu a necessidade. Deus supriu. Quer dizer, Deus cuida do espiritual? Cuida, mas Ele cuida do básico. Ele cuida daquilo, e que muitas vezes a gente não consegue compreender. A gente é tão ensimesmado, às vezes, que a gente não consegue compreender. Se você está afastado de Deus, você não consegue compreender, você não consegue ver isso não. Você começa a falar assim: eu podia estar trabalhando, eu podia ter cuidado da minha vida, eu podia ter meu marido, eu podia ter isso, eu podia ter aquilo outro, eu podia ter um monte de coisa, eu podia. Mas quando você está próximo de Deus, você consegue entender que Deus cuida não só do espiritual, mas Ele cuida do básico. E aí Ele consegue fazer com o Espírito Santo ainda te dê essa paz que excede o entendimento, né? E mais uma vez, nós temos prova da compaixão de Cristo. Só que muitas vezes a gente não consegue compreender. Se estamos afastados da palavra de Deus, isso é tudo balé contra a caixinha. Estou sofrendo porque eu tenho que sofrer mesmo, a minha vida é ruim, tudo é ruim, não. Eu consigo ver o cuidado de Deus. Eu consigo ver o cuidado de Deus. Eu tenho certeza que elas também conseguem ver o cuidado de Deus. E essa outra pessoa que eu citei no início aqui consegue ver o cuidado de Deus. Pode chorar? Pode. Chora. Eu já vi chorar. Pode ter problemas? Pode. Pode ter recaídas? Pode. Mas ela consegue entender a provisão de Deus, não só espiritual, mas a provisão física. Que é tudo uma coisa só no final. Se o Espírito Santo está ali com você, você consegue vencer cada coisa que todo mundo vive. Todo mundo vive. As pessoas não conseguem entender essa provisão de Deus. Mas quando nós entendemos a compaixão de Deus, esse amor
que nos embala, esse amor que nos deixa, sabe? Hoje mesmo na escola bíblica, eu falei assim, olha, pensando cegamente, eu tinha que ter acabado com tudo. Tentou uma vez e deu certo, tentou outra não deu, tentou outra, mas o amor dele ele é constante, transbordante. O amor dele é uma coisa, sabe? Uma coisa que não consigo entender, não consegui decifrar, não consegui decifrar. Ele cuida. A compaixão de Cristo é uma coisa fantástica. Quando ele usou esse termo aqui, tenho compaixão desta gente. Eu tenho compaixão dessa gente. Eu tenho compaixão dessa gente. O Senhor tem compaixão de ti, nas suas dificuldades, nos seus medos, na sua parte física, naquilo que você tem de dificuldade, na sua saúde. Né? Começa a adorar a Deus também com o seu corpo, com a sua mente, com o seu coração. Terceiro ponto. Aqui, meus irmãos, esse terceiro ponto, eu vou falar para vocês uma coisa. Olha para você ver. Terceiro princípio é o seguinte: a vontade de Deus é que o seu povo tenha fé. Não sei se na sua Bíblia fala aí, olha para você ver. A segunda multiplicação de pães e de peixes. Não é? A minha fala, antes de começar o 32, fala assim: a segunda multiplicação de pães e de peixe. Se é a segunda multiplicação de pães e de peixe, teve a primeira, não teve? A compaixão de Cristo, ela é tão grande, de Jesus, ela é tão grande, mas tão grande. Olha para você ver, se fosse eu, olha para você ver, aqui ó. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tanto pães para fartar tão grande multidão? Se fosse eu, ia falar assim: ô idiota, abacá, ô idiota, presta atenção aqui, imbecil. Deixa eu te falar uma coisa. Essa é a segunda multiplicação. É a segunda. Se é a segunda, já teve qual? A primeira. Pensa bem. Jesus, olha para você ver, olha aqui. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Eu falo que até para ser burro tem limite. Porque, olha para você ver, a compaixão, gente, olha aqui a compaixão. Olha o que Jesus responde. Olha o que Jesus responde. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tens? Ele já tinha feito lá. Porque os discípulos já tinham visto. Olha para você ver a compaixão do homem. Quantos pães tens? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Fala a verdade, gente, se nós não somos assim. Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Jesus vai prover, vai te dar essa provisão. Já está dito, já está escrito. Aí Deus deu. Beleza, glória a Deus, aleluia. Passa-se os anos, acontece a mesma situação. Aí você desespera. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, será que vai? Será que não vai? A mesma, igual. O que você tem que fazer? Jesus, da mesma forma que o Senhor fez lá, Jesus vai prover essa situação. A situação foi a mesma. Nós somos assim. A mesma situação, ou situações diferentes, porque eles já tinham visto outros milagres também. Olha aqui, ó. Se você for voltar aí, eles já tinham visto. Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Ele já tinha curado enfermos. Olha para você ver. Ele já tinha andado sobre as águas. Ele já tinha feito um monte de coisa. Já tinha multiplicado os pães e peixes lá. E daí vai, se você for olhar, já tinha feito várias outras coisas. E mesmo assim, os discípulos
os discípulos, aqueles que estão mais próximos, pelo menos teoricamente, que estavam mais próximos de Jesus, perguntando: como é que vai fazer? Como é que nós vamos alimentar esse povo todo? Como é que nós vamos fazer para resolver essa situação aqui? Como é que nós vamos fazer para resolver determinada coisa da nossa vida que está ali? Olha, se Deus fez lá, Ele vai fazer de novo. Se Deus abençoou ali, Ele vai fazer de novo. Ele estava ensinando o povo a ter fé, não nas coisas que eles estavam fazendo, mas eu estava ensinando o povo a ter fé nele, os discípulos a terem fé nele, não nas coisas que eles estavam fazendo. Porque se você começar a ter fé nas coisas que Deus faz, somente ali, nos braços de Jesus, aquilo que Ele pode dar, aí você pode se frustrar. Mas quando você tem fé no Deus, no Jesus, que promove essa fé em nós, aí a coisa muda de figura. E aí eu acredito que os discípulos, eles não estavam entendendo. Eles estavam perto do Deus vivo, encarnado, e eles não estavam entendendo a grandiosidade da coisa. Eles não estavam entendendo, a ficha não tinha caído ainda, como Deus, como o Tiago fala. Ele fala: olha, o povo não estava entendendo. O povo, a palavra estava sendo escrita, não tinha papel. A história estava acontecendo e o povo não estava entendendo. Os discípulos não estavam entendendo, mesmo vendo aquelas coisas. Nós somos assim. Jesus está nos ensinando aqui a ter fé nele, somente nele. E nós, muitas vezes, a primeira situação que acontece, seja ela qual for, mínima, máxima, pequena, grande, de novo, aconteceu de novo, e nós já nos desesperamos. Não sabemos o que fazer. Eu creio que se você não sabe o que fazer em momentos decisivos da sua vida, em momentos que precisa ser resolvido algo importante, é porque existe um afastamento. Existe um afastamento seu, intencional seu. Porque quando nós estamos na presença de Deus, buscando a Deus, automaticamente, versículos bíblicos vêm, Deus providencia coisas fantásticas, mas se você não estiver próximo dele, você não consegue perceber. Aí eu volto lá atrás, né? Quantas e quantas vezes Miriam, essa outra pessoa que eu citei que está aqui, viu o cuidado de Deus, o zelo de Deus, e muitas vezes, em determinadas situações que se repetiam, a tendência nossa era dar aquela, né? Mas Deus fez, Ele vai fazer, Ele vai continuar fazendo. No tempo dele, na forma dele, no jeito dele, claro. E se não fizer, glória a Deus, eu tinha propósito. Até para você chegar a esse propósito, você tem que estar na presença. Se você não estiver na presença, você não consegue entender esse propósito. É muito louco. Sabe por que é louco? É muito doido. Porque a palavra de Deus disse que Ele vem. Não me engano, está lá em Coríntios, né? Olha aqui, ó. Porque que tudo isso é muito louco. Essa compaixão de Cristo é doido, louco. Você fala assim: gente, pelo amor de Deus, como é que Deus, o amor de Deus, Ele transborda mesmo. No quarto princípio, lá em 1 Coríntios 27, 29, vamos abrir lá, abre lá no 1 Coríntios 27, 29, deixa eu marcar aqui, senão não vou perder. Ler aí, né? Ler aí? Não tem? Eu vou achar. Não tem, né? Não tem? Show? Não tem. Mas eu leio para vocês. Vocês vão lembrar desse versículo, tá? Depois eu leio. Peguei a referência errada aqui, mas eu leio para vocês, tá bom? Ok. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O parâmetro de Deus, achou aí, irmã Rosa? Qual que é? 1 Coríntios 1, 27, 28 e 29.
Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1. A compaixão de Cristo é para mim também, né? 1 Coríntios 1. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O padrão de Deus não é o seu padrão, não é o nosso padrão. Por isso que muitas vezes a gente não entende por que determinadas coisas acontecem, né? Por que determinadas coisas acontecem na nossa vida? Por que determinadas... a forma de Deus lidar com determinadas coisas é totalmente diferente da gente. Totalmente diferente. Totalmente. Isso nos liga já ao outro princípio. Quando Deus realiza um milagre, sempre supera as nossas expectativas. Ô, gente, olha a verdade. Aqui. Vamos voltar. Você que não é cristão aí, ó. Tomou 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Loucura, né? Você tem um tiquinho de pão, um tiquinho de peixe, uma multidão, fora as mulheres que não eram contadas, ainda sobrou. Vejo eu a confirmação de Deus ensinando que é ter fé. Nós precisamos entender que é ter fé em Cristo Jesus. A nossa fé, muitas vezes, ela se abala, e aí vai dar, deixa que eu mesmo faço. Nós precisamos ter fé. Jesus está ensinando esse texto a gente ter fé. Você precisa ter fé, meu irmão. Você precisa ter fé, meu irmão. Eu preciso ter fé. Esse é o Deus que faz todas as coisas. No momento de dificuldade, Ele faz um milagre. Creia. E às vezes você acha que Ele não está fazendo. Ele está fazendo, Ele está trabalhando, Ele não para. Ele está fazendo. Creia. Jesus estava ensinando aqui o povo a ter... É o povo mesmo? Sabe o que estava ensinando? É o povo? Como vai ser o povo? Disse-lhe Jesus: se queres... Vamos ver se é o povo mesmo. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Primeiro Ele deu para os discípulos e depois Ele deu para o povo. Jesus muitas vezes faz isso com a gente. E é o que às vezes menos acredita, né? Os que estão mais próximos dele é o que menos acredita. Olha para você ver. Então Jesus ele serviu primeiro, toma aqui para vocês, agora serve o povo. Agora serve o povo. Não é para a gente ter uma fé inabalável. Não tem razão. Vendo isso aqui, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, a vontade que todos se salvem, mas o cuidado, a compaixão de Cristo com os seus, na forma de explicar, no jeito de dizer. Se fosse eu, já tinha dito: rapaz, você já viu eu fazendo lá, você já viu os milagres fazendo lá, mas olha aqui, E a gente, por isso que às vezes eu brigo até com esse povo, tem que ter limite. Tem que ter limite. Deus está ensinando o tempo todo a gente ter fé nele. Tenha fé. Todos comeram e se fartaram. Todos. Ainda sobrou, gente, sobrou. Recolheram 7 cestos. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. 4.000 homens que foram contados. Tinha mulher e criança que não contaram. Além, a fé é algo que está ali, que transcende o nosso entendimento. A gente, é muito para nós mesmo, né? É muito para nós, né? Mas
Mas esse é o Deus. Esse é o Deus. Esse é o Deus que é capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas o pano de fundo é salvação. Está vendo? O pano de fundo não é só alimentar o povo, não é só fazer um milagre. 3 dias só fazendo. Aceita Jesus como São Vicente Salvador, arrepende dos seus pecados. Deve ter ensinado, deve ter curado, naturalmente, claro. Claro que deve ter feito essas coisas. Mas o principal aceita Jesus como o suficiente Salvador da sua vida, salvação. Creia. Creia nisso. Creio. Glória a Deus. E aí ele se despede da multidão. Ele se despede. Olha, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as mulheres, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Aí não acabou não, gente. Dá para você ver, acabou não. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. De que lado vocês estão? De que lado? Fariseus e saduceus. Os fariseus, olha que eu sou velho de casa, sou velho de evangelho, né? E me deu uma dúvida danada esse negócio de fariseu e saduceu. Ué, será que é tudo a mesma coisa? Farinha do mesmo saco? Acaba sendo, né? Fariseus, eu acho que está mais próximo de nós. Mais próximo. De seguirmos uma religiosidade de capa. Sabe o que é religiosidade de capa? Todo dia. Não abre ela não. Todo dia na igreja, não abre não. Capa. Você segue algumas determinadas rituais, né? São os fariseus. Rituais, não pode isso, não pode aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer. Absurdo, né? Você viu meu irmão o que ele fez? Absurdo. E religioso de capa. Fariseus. Os saduceus, eu descobri que os saduceus eram os políticos, mas que também eles tinham um dedinho na ferida para sempre incomodar Jesus ali, sempre jogar um venenozinho. Mas você não está falando que isso é assim, mas não é bem assim, mas explica para mim. Sempre com o intuito de colocar Jesus em determinadas situações ruins. Por que eu falei no negócio dos fariseus? Porque a gente corre um risco, sabe, meus irmãos, de saber muito, de falar que a gente sabe muita coisa da Bíblia, muita coisa, e quando a coisa aperta mesmo, você não consegue ter fé. Você não consegue ter fé para resolver seus próprios problemas. Você não consegue ter fé. Mas você está sendo... Não, é isso mesmo, eu me coloco nesse lugar também. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque é uma linha muito fina. A sua religiosidade ela pode tomar um lugar na sua vida que pode ser você estar mais ligado aos hábitos, conceitos, Bíblia fechada, não é vida na vida, isso aqui não muda nada. Só está lá aberto, lá no salmo, lá não sei o quê. Mas na hora do vamos ver, do pega para capar, são suas manias que vão prevalecer. A gente corre o risco. Agora, a profundidade da palavra, profundidade da palavra, que é o último, que é, não seja um fariseu, não seja um saduceu. E aí, Jesus, qual é o sinal que você vai dar? Gente, Jesus já tinha curado, já tinha feito um monte de coisa, multidões. Dá um sinal aí para nós. Dá um sinal. Será que muitas vezes a gente não é assim? Pede a Deus determinados sinais. Pede a Deus, se for para passar lá naquele concurso, eu quero que a menina que chegar aqui dê 2 pulinhos. Aí a menina chega na sua casa, lá de coincidência, chega na sua casa debaixo de chuva, dá 2 pulinhos lá, a molhada no chão, aqui, então eu vou passar no concurso. Aí chega lá na hora, você não passa aí. Você está muito mais próximo, às vezes, de ser um fariseu, de ser
do quê? O que move a sua vida? É a palavra de Deus. O que move? Jesus pregou 3 dias. 3. Ele queria não só o espiritual. As suas necessidades básicas teriam que ser centradas nele. É isso que o povo não entendia. O povo mais próximo não entendia que as necessidades básicas, tudo era para ele e por ele. Eles não conseguiam entender. E nós muitas vezes não conseguimos entender que tudo é para ele e por ele. Gente, ser cristão não é brincadeira. Não é brincadeira. Você pode ser confundido com um religioso, um fariseu, um saduceu. Entende muitas teorias, mas na prática não viveu aquilo ali. Existe um pastor que fala assim, não te partiu. Eu vou citar um outro nome, Rio, vou citar você. Vou citar. Eu fico pensando, o cara que abre o peito. Tem um infarto. O médico vira para ele e fala assim, tem jeito não, meu irmão, tem que abrir o peito. Nós vamos ter que mexer ele. O que passou na cabeça do Rio nessa hora? O que passou na cabeça do meu pai? O que passou? O que passa na minha cabeça na hora que a coisa aperta? É a fé que Jesus tanto está dizendo? É a certeza? Ou é aquela coisa assim, toda idade? Toda idade. E agora, José? Não seja um fariseu. Não seja um religioso. Queira viver a palavra de Deus com profundidade. Vamos parar de brincar. Vamos pregar a palavra, gente. Vamos pregar a palavra de forma intencional. Não vai fazer mal. Isso aqui não vai fazer mal para ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário. Às vezes nós somos taxados de pessoas que simplesmente retrógradas, ignorantes, coisa que não é verdade. Coisa que não é verdade. Não deixe um capeta ficar falando isso, colocando isso na sua cabeça. Isso é coisa retrógrada. Hoje já se viu, tinha só um pouquinho de peixe, alguém da terra que multiplica é fé. A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé. Não custa nada, não custa nada, nada. Você testemunhar do amor de Cristo. 3 dias. Jesus nos ensinou compaixão. Jesus nos ensinou compaixão. Jesus nos ensinou que Ele cuida não só do espírito, mas Ele cuida também dessa parte básica que você precisa. Jesus nos ensinou que Ele está mais preocupado com a sua salvação e que você tenha fé em Cristo. Tenha fé. Tenha fé. Não seja fariseu. Não seja saduceu. Não seja um cara travestido de crente. Viva. Pregue a palavra. Pregue. De forma intencional. Eu estou falando isso para vocês, mas é para mim mesmo. Pregue a palavra. Só que você pregar a palavra, aí tem que estar cheio de alguma coisa. Não pode estar cheio de você. Como é que você vai falar? Como é que você vai compartilhar com o outro se está cheio só de você? Tem que estar cheio da palavra. Tem que estar cheio das palavras de vida eterna aqui, do conhecimento. Quando Jesus ele ia conversar com os doutores da lei lá, ele põe todo mundo para o sovaco. Essa é a palavra. Quando ele foi conversar lá com o diabo lá, está escrito. Lembra que o diabo falou aqui na frente, pregando? Está escrito. Está escrito. Está escrito. O que ele estava fazendo? Não é porque ele não sabia a palavra, não, que tinha que citar que está escrito, não. Não, ele podia falar, não, isso, sai daqui, está escrito. Por quê? Porque é um ensino para nós. É um ensino. Consulte a palavra, fale do que está escrito. Quando você começar a ler a palavra e perceber que a palavra está trazendo modificações para a sua vida, isso vai ser natural. Quando você espreme uma laranja, sai suco. Quando Jesus espreme em você, vai sair o quê? Vai sair fé? Vai sair salvação? Vai sair palavra de Deus? O que vai sair? Vai sair o seu eu? Na hora da rolha, essa é a palavra. O que sai? Sai o quê? Não seja um fariseu. Não seja um saduceu. Porque tem gente que vem na igreja também só para isso.
só para acusar, só para ver determinadas coisas, reparar o defeito, as falhas, mas não contribui com nada, absolutamente nada. Não contribui, não teve conversão. Não teve conversão. O Espírito Santo nitidamente não habita naquela pessoa. Você percebe na hora. É uma pessoa que realmente não está disposta a contribuir com a causa de Cristo. Ela está disposta a criticar a causa de Cristo. Sempre, sempre, sempre. Não houve conversão. Não houve fé. Não vai ter fé. Isso aqui é quando a garochinha. Onde já se viu? Multiplicar e soprar, piscando de gente. Hã? É isso, meus irmãos. A palavra de Deus, que aquilo que Deus colocou na minha vida, colocou para que cada um de nós refletisse essa noite. Acho que eu consegui dar o recado. Tenha fé. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O amor de Deus, ele transborda de gratidão. Nós devemos transbordar de gratidão, porque o amor de Deus, ele nos constrange a cada dia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, que você possa pregar a palavra de Deus. Tinha um amigo meu, com a última palavra, tinha um amigo meu, velho não, mas era um amigo meu, ele comprava fichas de telefone. Ele comprava fichas, que vai lembrar aí, a galera que vai lembrar, todo mundo vai lembrar assim, para ver só ele não lembra, né? Mais novinho aqui, pequeno não vai lembrar, mas ficha não é ficha de telefone. Ele comprava fichas de telefone, pegava o catálogo, abria assim, escolhia o telefone, Jesus te ama, meu nome é fulano de tal, fazer isso. Forma intencional. Qual é a forma intencional que nós temos para pregar? Pelo menos 3 dias. Não precisa ser 3 dias direto não, pode ser. Dá uma pausa. Né? Pense nisso, meus irmãos. Seja um cristão genuíno, um cristão que respeita os princípios de salvação, respeita o princípio que Deus atende às suas necessidades básicas nele, respeite o princípio que a vontade de Deus é que o povo tenha fé, respeite o princípio que Ele quer que você entenda os seus milagres através da fé nele também. E o último princípio, que você não seja um fariseu, seja crente. Creia na palavra. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus. Na tua presença nós te agradecemos por esse momento. Muito obrigado, Deus, pelas coisas que o Senhor disse durante a semana, as coisas que o Senhor falou no meu coração. Sabemos que o justo viverá pela fé. Eu creio que essa igreja é uma igreja muito privilegiada por causa da liderança, por causa dos irmãos que aqui estão. Eu lhe peço a Deus que o Senhor abençoe em nome de Jesus a vida de cada um aqui. Nós sabemos que muitos têm lutas constantes, diárias, mas que essa compaixão possa transbordar os corações e que a palavra do Senhor possa inundar a vida dessas pessoas de tal maneira que elas possam querer falar mais do Senhor ainda. Elas possam ser retroalimentadas. Quanto mais experiência com o Senhor, mais necessidade e vontade de falar do amor do Senhor. Abençoe a todos, ó Pai. Aqueles que ainda não se decidiram, não sabem de que lado estão ainda, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fazer com que eles deem passos em direção ao Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor seja lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. Em nome de Jesus, que no tempo do Senhor, da forma do Senhor, possam recebê-lo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus.